Bom, queridos, vamos iniciar a nossa jornada nesses poucos minutos aí para aprendermos um assunto tão precioso e importante para nossas vidas. E já oramos, tá? Para os atrasildos aí? Já oramos, hein? Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lembrar, né? O que nós aprendemos na semana passada. Mohamed, depois tem que mandar a apostila para o teu irmão, tá? Aí você... Só falta ele imprimir, porque mandar eu já mandei. Ele imprimir. Pastor, eu já tenho. Meu irmão é super atento a esses detalhes. Pode ficar tranquilo que eu já tenho. Digital, mas falta imprimir. Graças a Deus. Pronto, então é isso que importa. Então, queridos, vamos lá. Nós estamos na lição de número 4, que fala sobre arrependimento. E na semana passada, nós vimos 3 itens e vamos tirar um ponto de cada um desses 3 itens para nos lembrarmos, né? O que foi que nós aprendemos na semana passada. A primeira coisa que nós aprendemos é que não há fé sem arrependimento, né? A porta de entrada para a fé é o arrependimento, porque até mesmo você precisa ter essa comoção dada pelo Espírito de Deus para provocar, né, a fé em você. Não existe fé se nós não entendermos que tudo que Jesus nos ministrou e todas as ordenanças dele, tudo que ele colocou para nós, tá? Se nós não entendermos que isso é vida para nós, e se nós não compreendermos que esse conjunto de lições que Jesus dispôs para nós podem mudar, podem não, mudam totalmente a nossa vida, transformam a nossa vida, nos tornam uma nova pessoa. Se nós não temos essa compreensão, é impossível carregarmos fé para dentro de nós. Então, primeiro nós precisamos entender isso, e por isso a porta de entrada para esse entendimento é o arrependimento. Sem arrependimento, sem mudança de mente... Tem mais gente entrando aqui. Espera aí, só um minutinho, gente. Coloquei aqui. Então, sem nós compreendermos isso, sem entendermos, tá, que nós precisamos nos arrepender para que a fé comece a funcionar no nosso coração, então fica impossível, né, nós prosseguirmos nessa caminhada. Então, não há fé sem arrependimento. E o texto que nós usamos, né, que está na nossa apostila, é o texto de Mateus 3, 1 e 2, né, capítulo 3, versos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a fé, ela pressupõe arrependimento. Não tem como a pessoa dizer assim, eu tenho fé, mas se ela não se arrepende dos seus pecados, ela não tem a fé bíblica, a fé genuína, a fé que é necessária, que nos move, tá, na direção de Cristo. A outra coisa que nós aprendemos, outro ponto que eu chamo a atenção... Eita, está dando aqui. O outro ponto que me chamou a atenção aqui está no item 2, que é o significado prático do arrependimento, né? Arrependimento, ele vem do grego, a palavra arrependimento vem do grego metanoia, que é mudança de mente. Então, veja bem, qual é a demonstração, tá, de que nós realmente nos arrependemos dos nossos pecados? É quando nossas ações, a partir do momento da nossa conversão a Cristo, essas ações são transformadas, elas são mudadas. Ou seja, o que eu fazia antes, eu não faço mais agora. Então, é completamente diferente a nossa disposição de vida, tá, depois que nos arrependemos. Entendem? Por quê? Porque o arrependimento, ele traz uma transformação. Quando a gente reconhece, não, eu reconheço que eu estou fora dos caminhos de Deus, eu estou afastado dele, né? O que ele diz a meu respeito, me falando, me informando que eu estou distante dele, que eu estou longe dele, que eu estou a caminho do inferno,
né? Que é uma coisa que precisamos entender também. E quando temos essa compreensão, nós nos arrependemos dos nossos atos, dos nossos pecados e mudamos de rumo. Então, é mudança de rumo, mudança de pensamento, é transformação de vida. Volto a repetir, o que eu fazia antes, eu não faço mais agora. Então, se antes eu era adúltero, se eu era fornicário, beberrão, glutão, né, roubador, ou qualquer outra coisa, né? Mau pai, mau filho, e por aí vai, a partir deste momento em que eu aceito a Jesus no meu coração, eu mudo o meu comportamento. Agora, veja bem, o ato de mudar de comportamento, tá, não é algo forçado, mas é algo que brota no seu coração e vem em decorrência desse entendimento de que você realmente estava completamente fora da vontade de Deus, eu estava completamente fora da vontade de Deus, e eu vejo que é necessário que eu mude, que a minha vida precisa ser transformada e mudada para que eu possa caminhar naquilo que Cristo me ordenou na sua palavra. Então, eu deixo de fazer a minha vontade, fazer a vontade de Jesus. Está entrando mais gente aqui, pessoal, só um minutinho. Muito bem. Então, vejamos que precisamos entender isso, tá? Que o significado de arrependimento, tá? Ele pressupõe, ele traz na sua esteira ações ou forma prática de vida. Tá? O cristianismo é prática de vida, é você viver o que a Bíblia diz, o que você tem que viver. Mas você não faz isso por obrigação, você não faz isso porque o pastor mandou, ou porque você está numa comunidade onde as pessoas estão te olhando e, olha, eu tenho que fazer exatamente o que está ali. Não, você faz assim porque você entende pela fé que é necessário ser assim, tá? Que esse é o melhor caminho, que essa é a vontade de Deus para a sua vida. E nesse entendimento que você tem, você passa a caminhar esse novo caminho, essa nova jornada com Cristo. A terceira coisa que eu queria destacar aqui também, tá? São os milagres. Muita gente não consegue compreender por que Jesus fazia milagres, né? O porquê dos sinais, o porquê dos milagres. Por que lá em Marcos diz, esses sinais acompanharão todos aqueles que creem? Por que Jesus falou isso, né? E por que os sinais são necessários? Gente, precisamos entender que na mente de Cristo, quando ele começou a pregar o seu reino nesta terra, o arrependimento era algo tão importante, ele é tão importante para a transformação do homem. Volto a repetir, a porta de entrada para uma vida mudada e uma jornada com Cristo, a porta de entrada é o arrependimento. E Jesus nos informa isso de uma forma tão veemente, tão forte, que os sinais que ele produzia eram exatamente para comunicar ao homem o quê? Exatamente isso. O sinal não era algo que era para promoção de Cristo. Jesus não estava se promovendo porque ele não precisava disso. Ele não necessitava disso. Tá? Jesus é Deus. Era Deus, é Deus e vai continuar sendo Deus. Então, ele não precisa se promover. Os sinais aconteciam para que todos aqueles crescem na mensagem que ele estava pregando. E esta mensagem produzisse neles o arrependimento. Então, os sinais, os milagres, eles tinham um objetivo único objetivo, promover arrependimento naqueles que ouviam a Jesus, que estavam ali ouvindo tudo aquilo que ele estava ensinando. Então, quando Jesus curava um cego, levantava um morto, curava um coxo, quando ele fazia esses sinais, que todo mundo ficava, quem é que pode fazer algo assim, senão Deus? Chamava a atenção das pessoas para um único foco que elas deveriam ter, que era Cristo, que era a pessoa de Deus que estava ali presente com eles. E esses sinais corroboravam a mensagem que Jesus pregava, que era a mensagem de arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Eu sempre falo, Jesus não começou o ministério dele, se vocês verem
Jesus não começou o ministério dele fazendo sinal. Ele começou fazendo o quê? Pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então, Jesus falava de arrependimento, porque o arrependimento é a peça central desse conjunto, onde a salvação, quando fala-se de salvação, Jesus veio salvar-nos dos nossos pecados, tirar-nos desse lamaçal, desse lodaçal de pecado em que nós vivíamos, né, no passado. E quando ele veio com esse objetivo de nos salvar, ele nos mostrou: olha, só tem um jeito de você mudar a sua vida, arrependendo-se. Se arrependa dos seus pecados para que você possa começar uma nova vida, uma novidade de vida. Isso vem em decorrência do arrependimento. Queridos, só para finalizar esses 3 pontos, antes de entrarmos nessa lição de hoje, uma das coisas que nós mais vemos hoje, quando aquelas multidões vão à frente, eu até comentei isso em uma de nossas lições aí, é que a gente vê aquela multidão toda indo na frente. Poucos meses depois, se você for fazer uma enquete ou tentar fazer um escrutínio qualquer para tentar ver quantas daquelas pessoas permaneceram, vocês vão ver que poucas pessoas permaneceram, porque não houve arrependimento genuíno. Tá? Isso não é querer julgar ninguém, mas é o que a Bíblia nos mostra. Permanece quem se arrependeu dos seus pecados, quem realmente reconheceu que estava fora dos planos de Deus, fora da vontade de Deus, fazendo a sua própria vontade, afastado dos caminhos do Senhor. Aí vem a luz do Evangelho, penetra no coração da pessoa e ela entende: meu Deus, minha vida é uma desgraça só, eu não quero viver assim. Eu entendo o teu plano de salvação para a minha vida, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim, né? Então eu quero fazer o que a tua palavra me ordena fazer. Isso é arrependimento, você muda. O bêbado deixa de ser bêbado, né? O drogado larga as drogas para lá. Aquele pai de família que era adúltero, ele deixa de ser adúltero e passa a amar a sua esposa e a proteger a sua família. Transformação, mudança de mente, alteração de caminho, meia volta vou ver. Isso é o que o arrependimento produz. Sem arrependimento não tem mudança, irmãos. Não tem mudança. A pessoa pode ver que qualquer pessoa que se convence, tá, do Evangelho, porque uma coisa é você ser convertido, outra coisa é você ser convencido. O convencido, ele não tem compromisso com Cristo, nenhum. Compromisso zero. O convencido não tem. O convertido tem. O convertido, ele quer mais de Cristo. Ele quer se encher mais de Deus. Ele quer cada vez mais obedecer mais a Deus. E ele quer se comprometer de tal maneira que ele vai buscar formas para que esse comprometimento possa ser maior, maior, maior a cada dia. A pessoa convertida, ela vive o Evangelho, ela pratica o Evangelho, porque ela foi mudada. A luz do Evangelho entrou nela. O convencido não, irmãos. O convencido não. O convencido, hoje ele está bem, amanhã ele está mal, né? Aí depois de amanhã ele está mais ou menos. O convencido, ele não tem compromisso. Por quê? Porque ele vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de acolá, sabe? Então, ele não tem a Bíblia como regra de vida dele. Esse é o convencido. Tá? O convertido, a Bíblia é a regra de fé, é a regra de vida dele. Tudo na vida do convertido é diferente, irmãos. Então, precisamos ter esse tipo de avaliação. Tá? Precisamos ter isso em mente, irmãos, porque é o que a Bíblia nos ensina. Então, essa parte dessa lição ela é importante porque precisamos entender que a porta de entrada para uma vida transformada com Cristo é através do arrependimento. Amém? Hoje, então, nós vamos ver apenas 2 pontos, que é o 4 e o 5. Tá? E o 4 nos diz assim: sem arrependimento não há salvação. Outra coisa importante também, né? Prega-se um evangelho onde a pessoa boazinha,
a pessoa não precisa ser tão radical assim. Que isso? É o que se prega hoje, né? Você que quer viver assim certinho, como a Bíblia diz para fazer, você está sendo muito radical. Jesus não quer sacrifícios. Ele não exige sacrifício de nós. Isso é o que nós ouvimos por aí afora. Mas olha o que a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz que sem arrependimento não tem salvação. O cara que é convertido de verdade, ele abandona o pecado. Metanoia, tá? Que é arrependimento em grego, quer dizer exatamente isso, mudança de mente. Eu me arrependi, tá? Porque eu abomino o pecado. Eu não quero mais saber do que esse mundo prega, eu não quero dar ouvidos mais às doutrinas que esse mundo traz. A minha mente está completamente mudada agora por Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então, eu vou fazer o que Cristo manda fazer, através da sua palavra. Então, queridos, muita gente acha que está salva, infelizmente, dentro das igrejas. Mas elas não arrependeram dos seus pecados. Continuam nas mesmas práticas de outrora. E o bom exemplo disso que nós temos é sempre os embates que Jesus tinha com os fariseus. O que os fariseus diziam? Não, nós somos os religiosos. Nós é que ensinamos a lei. Nós é que ministramos a lei para o povo. Somos nós que sabemos os segredos da lei. Nós somos os melhores, tá, dentre todos que estão por aí. Então, o religioso é aquele cara que acha que, através das suas boas ações, ou dos seus bons pensamentos, ou das coisas boas que ele faz, ou que ele pensa, da forma como ele age, que isso, tá, faz dele uma pessoa salva. Quando, na realidade, não é isso. Na realidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A realidade é, você é salvo porque você se arrepende dos seus pecados. E arrependimento pressupõe confiança na obra que Cristo fez na cruz. E quando nós transferimos isso para qualquer ação nossa, tiramos do mérito de Cristo e jogamos no nosso mérito, meus irmãos, estamos fazendo completamente o oposto do que a Bíblia diz. E tem muita gente que age dessa maneira, que acha que, dando dízimo, por exemplo, não, eu estou dando o meu dízimo todo mês, eu dou as minhas ofertas, eu ajudo lá a arrumar a igreja, tá? Enfim, acha que nessas ações, tá, isso está trazendo ponto positivo para ela, quando na realidade não está trazendo ponto nenhum. Somos salvos pelo mérito de Cristo, somente isso e acabou. E só conseguimos entrar por essa porta estreita se nos arrependermos. Sem arrependimento, a gente não passa do portal, irmãos, a gente fica do lado de fora e vamos continuar na estrada larga, que vai para o inferno. É simples assim. Às vezes a gente complica o evangelho, quando ele é tão simples, né? A gente lê a palavra e entende a forma simples como Deus colocou essas regras, que são regras dele, não nossas. Né? Então, precisamos entender isso. E aqui, em Lucas 13:3, nós lemos o seguinte: se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecerão. E quem fala isso é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Vocês irão para o inferno. É o que Jesus está falando. Ele sempre foi direto, curto e grosso. Como ele era curto e grosso com os fariseus, da mesma forma é com qualquer outra pessoa. Jesus não mede palavras para falar do céu, mas também para falar do inferno. E para dizer o seguinte: você escolhe qual caminho que você quer seguir. Você é livre para escolher a opção que você quiser. Só tem duas, né? Tem gente que coloca várias opções, mas só tem duas opções. Ou você aceita o que a Bíblia diz e entra por essa porta estreita, ou você simplesmente faz do seu jeito, tá? E permanece no caminho largo, porque é uma coisa interessante. Todos, o mundo inteiro, tá? está no caminho largo. Quando você aceita Jesus, é que você é tirado de lá, da estrada larga,
e vai para o caminho estreito. Essa é que é a diferença. Quem simplesmente, é o que Jesus fala, quem crê em mim, quem não crê em mim já está condenado. É como Jesus já coloca. Não precisa fazer nada, já está condenado. Basta continuar fazendo o que você está fazendo. Então, o entendimento que nós temos que ter do Evangelho, eu sou muito objetivo quando eu falo do Evangelho, sabe? Não tem enrolação. Não tem enrolação. Porque quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, eu pelo menos sou bem honesto com ela, eu falo assim, provavelmente os seus problemas vão aumentar. Provavelmente as suas aflições serão maiores do que as que você tem hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, a única diferença, meu irmão, é que você tem agora um Deus do teu lado, que vai carregar esse fardo junto contigo. Melhor dizendo, vai dar o fardo dele, que é leve, e vai pegar o seu, que é pesado. É a companhia constante de Cristo do nosso lado, que no meio da luta, no meio do sofrimento, quando a angústia bate a porta, né? Quando a necessidade chega, porque acha que crente não tem necessidade, crente tem necessidade sim, e passa por muitas. Existem vários muito sombrios, porque Davi falava isso, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tá? Não vou temer. O Senhor está comigo. Essa era a compreensão do Davi, é a mesma compreensão que o cristão tem que ter também. Andando no vale da sombra e da morte, tá? Olha só o tamanho desse vale. Você ainda tem que ter a consciência que Jesus está contigo ali. Então, meus irmãos, quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, temos que ser verdadeiros para essa pessoa, porque Jesus era verdadeiro conosco, sempre foi verdadeiro quando ele ensinava, né? Eu sempre gosto de lembrar daquela passagem quando ele manda o pessoal, olha, faz as contas aí, meu camarada. Se você vai construir uma casa, um imóvel, você primeiro faz a conta do que você vai gastar, para quando não chegar na metade, você não ter mais como completar a obra e os outros ficarem encarnando em você. Olha lá, aquele cara começou a construir, mas agora não tem mais como. Faltou dinheiro, não se planejou. Ou o rei que vai com um exército de 10 mil contra outro rei que tem 20 mil, ele primeiro precisa calcular se com os 10 mil dele vence os 20, porque se ele não conseguir vencer, ele vê que não vai conseguir vencer, ele manda uma embaixada de paz para tentar um armistício com o rei que vem com os 20 mil contra ele. É Jesus que está falando isso. Então, Jesus sempre foi honesto conosco em nos dizer o seguinte, olha, eu sempre uso esse versículo também, quando o cara fala para ele, se eu vou te seguir por onde quer que o senhor for. Aí Jesus fala assim, olha, presta atenção, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus sempre falou para nós a verdade. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está prometendo sombra e água fresca para nós. Nunca prometeu. Pelo contrário, ele diz que nós vamos ter muitas aflições. Então, queridos, quando se fala de arrependimento, fala-se de você ter esse entendimento, tá? Porque arrependimento não tem a ver nada com emoção. Essa é outra coisa que eu falo. Lágrimas nos olhos não quer dizer, em momento algum, que você está arrependido. As emoções podem até acontecer. Eu sou completamente entendido nisso, quer dizer, eu aceito isso. Mas isso, para mim, não é prova de que a pessoa se arrependeu. Eu já vi muita gente indo chorando lá na frente e que voltou para o mundo poucos dias depois. Cansei de ver, irmãos, cansei de ver. Tenho 66 anos de idade e vi muito disso. Essas pessoas não se arrependeram. Elas tiveram uma emoção, se emocionaram com o momento. Uma música linda, o Espírito Santo fluindo no lugar, mas ela não foi transformada. Ela não se permitiu que Cristo iluminasse o seu coração e voltou às mesmas práticas. Então, arrependimento tem muito com isso aqui, ó. A sua consciência,
a sua capacidade de pensar, de fazer contas e de entender. Porque como é que a gente entende? É quando você analisa, você faz duas colunas, uma de cá, outra de cá. Nessa coluna aqui, você vê todas as coisas que esse mundo te oferece, e desse lado de cá, você vê todas as coisas que Jesus te oferece. Todas as coisas que você pode obter através do mundo e todas as coisas que você vai passar com Cristo desse lado de cá. E você faz a sua opção. Então, tem a ver com isso aqui, ó, cabeça, de você entender por que você precisa se arrepender. Porque quando nós optamos pelo mundo, fazemos isso de forma consciente, e por causa disso que Jesus é honesto, ó, se aparta de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não tenho nada com vocês, eu não conheço vocês. Então, da mesma forma que nós fizemos isso com Cristo, quando nós recusamos ele, Jesus fará conosco naquele dia, com aqueles que recusarem, porque o recusaram, fazendo uma escolha direta, raciocinando em cima. Eu prefiro isso, eu prefiro a glória desse mundo, eu prefiro as luzes desse mundo, eu prefiro o glamour que esse mundo me oferece, eu prefiro o dinheiro e as riquezas que esse mundo me dá, né? Eu prefiro o prazer desse mundo. E do lado de cá, Jesus fala, ó, o caminho é apertado, o caminho é estreito. Porque tudo que o mundo faz, eu não tenho amizade com o mundo. É o que Jesus fala. Eu não tenho nada a ver com esse mundo. Se você quer me seguir, você vai simplesmente também renunciar a esse mundo. Então, aí é uma questão de escolha, é de opção. Entende por que arrependimento tem a ver com a sua inteligência, com a sua racionalidade? Não tem a ver nada com o teu coração, irmãos. É com isso aqui, com a tua cabeça. É você pesar na balança, porque senão Jesus não mandava a gente fazer conta. Senão Jesus não nos mandava fazer conta. Quando eu escolho qualquer coisa desse mundo em detrimento do que Jesus me fala, eu estou fazendo uma escolha pelo mundo. Quando eu escolho fazer tudo aquilo que o mundo me dá para fazer e deixo de praticar aquilo que Jesus me manda fazer, eu fiz uma escolha consciente. Eu optei assim, porque aquele lado de lá me agrada mais do que o lado de cá. É simples assim. Não é influência, não é isso, não é aquilo. O diabo, a única coisa que o diabo faz é iluminar mais o lado de lá. Ele só joga a luz do lado de lá. Torna as coisas mais brilhantes. É o glacê do bolo, irmãos. É o glacê do bolo. É aquela cereja bonitona lá em cima. Satanás só faz isso. Ele tentou fazer isso com Jesus. Pegou Jesus e mostrou tudo de bom e do melhor que tem no mundo. Falou, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, irmãos, quando nós aceitamos o convite do mundo, estamos fazendo exatamente o que Satanás propôs para Jesus. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui vai ser para você. Então, queridos, a coisa é muito séria. Arrependimento tem a ver com a sua racionalidade, não com a sua emoção. É você compreender e fazer a sua escolha. Tá? Eu prefiro esses 80 anos que eu vou passar aqui no mundo do que toda uma eternidade com Cristo. Não importa, eu vou para o inferno depois, mas eu prefiro os 80 anos do bel prazer que esse mundo me dá. Mas eu vou passar a eternidade toda ardendo no inferno. Eu só acho que as pessoas não procuram entender bem o que é o inferno, né? Eu fico imaginando, a Bíblia diz que Deus construiu o inferno para Satanás e seus anjos. Aí eu começo a pensar assim, o que será que Deus colocou ali no inferno que vai aterrorizar Satanás? Já pararam para pensar nisso? Os requintes de coisas ruins que Deus criou para Satanás, não criou para nós, mas criou para o diabo.
E eu fico imaginando o que será, né? Nem Satanás sabe. Ele não conhece o inferno, ele não sabe como é que é lá, ele nunca foi lá. Vai ser inaugurado, primeiramente, com o anticristo, o falso profeta, e ele depois vai para lá. Agora, eu fico imaginando como deve ser o ardor deste inferno. Porque o diabo vai ficar todos os séculos dos séculos dos séculos, a eternidade inteira, gritando, gemendo, sofrendo. Então, para Satanás sofrer, meus irmãos, Deus preparou algo muito especial para ele. E, infelizmente, muitas pessoas estão indo para o mesmo lugar que o diabo vai. Sofrer da maneira terrível que Satanás vai sofrer. Então, nós precisamos entender isso. Mas Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Ele sempre foi aberto, escancarado, mostrando a situação. Eu estou falando tudo isso para vocês, irmãos, porque arrependimento tem a ver com essa consciência de você entender que existe esse lado de cá, que é terrível. Tá? Agora é bom, é gostoso, mas depois vai ser terrível. E tem esse lado de cá, que é um lado de oposição, porque estamos num mundo que jaz no maligno. Então, se eu quero seguir a Cristo, eu vou sofrer toda a oposição desse mundo sobre mim. Mas Cristo está comigo. E eu vou trilhar esse caminho estreito e vou chegar ao céu, que é o meu lugar. E é o seu lugar também. Amém? Bom, vamos lá. Então, aqui diz, né? Sem arrependimento não há salvação. Então, aos convencidos, nós precisamos pregar para eles e dizer para eles, olha só, você realmente se arrependeu? Ah, eu me arrependi. Ok, vamos fazer o que Tiago diz. Você mostra a sua fé e eu mostro as minhas obras. Agora, eu vou mostrar as minhas obras e, através das obras que eu tenho para te mostrar, eu vou mostrar a minha fé para você. Foi isso que Tiago falou. Será que a pessoa do lado de lá que diz que tem fé, ela tem as obras que corroboram a sua fé? Porque as obras são frutos da fé que ela tem. Como você não pode se arrepender, né? Quer dizer, para você ter fé, você precisa se arrepender, uma coisa está relacionada com a outra. Imagine o convencido. O convencido, ele acha que se arrependeu, ele acha que está salvo, ele acha que está dentro da vontade de Deus. No entanto, as obras que ele tem não corroboram o que ele diz. Porque quando você é um cristão verdadeiro, genuíno, que vive aos pés de Cristo, as suas obras são como frutos de uma árvore, de um pomar. Nasce naturalmente. A árvore não fica fazendo careta para o fruto sair. O fruto nasce. E assim é na nossa vida também. Então, a pergunta é o seguinte, o camarada que diz aqui, não, eu sou salvo. Eu sou salvo. Ah, então você se arrependeu. Sim, eu me arrependi. Cadê os frutos do teu arrependimento? Eu não vejo. Aonde é que eles estão? Porque você continuou fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Você tem compromisso com Jesus? Ah, eu tenho. Cadê os frutos desse compromisso que eu não vejo? Percebe, irmãos, como é que a coisa funciona? As engrenagens dessa máquina, como é que uma rodinha rodando a outra, e percebem como é que a coisa é muito simples de se entender? Muito bem. O texto aqui diz também, sendo assim, não pode haver comprometimento com o Senhor sem que, ao mesmo tempo, haja abandono das práticas contrárias aos seus ensinamentos. O que Jesus fala? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, como eu posso amar Jesus se eu não faço o que ele manda? Ah, Cleiton, mas o que você quer dizer com isso? É que está muito claro na palavra de Deus o que Jesus nos manda fazer. Né? Então, tem princípios implícitos na palavra e tem princípios explícitos também, tem mais explícitos até, onde está muito claro o que Jesus quer que nós façamos. Tem ordenanças simples na palavra, como, por exemplo, não deixeis de congregar como é o costume de alguns, está lá em Hebreus. Aí o camarada não vai à igreja. Ele não se preocupa com isso.
Isso para ele... eu posso ir hoje, mas posso ir daqui mais mês seguinte. Eu conheço pessoas que só vão no dia de ceia, no dia de Santa Ceia. Tomam só a Santa Ceia e passam os outros 29 dias do mês sem aparecerem para a comunhão. E a Bíblia diz claramente em Hebreus, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Eu estou citando apenas uma coisa, mas existe N outras. N outras. Jesus falou, por exemplo, eu até falei aqui, né, com os fariseus na época, porque havia uma situação, a Bíblia diz claramente que o filho deve honrar seu pai e sua mãe, né? Você não deve abandonar o seu pai e sua mãe, deixar eles à míngua, né? Mesmo você constituindo a sua família, você tem uma responsabilidade com seus pais. Isso é bíblico, está na palavra. No entanto, naquele tempo, tinha filhos que, por maldade, abandonavam seus pais, né? Deixavam de dar o sustento para eles, por exemplo, de ajudá-los na sobrevivência, no seu dia a dia. E aí Jesus vai contra os fariseus e fala assim, olha só, vocês estão invalidando o que a palavra diz. Vocês criaram uma lei chamada de Corban, né? O que é o Corban? O Corban era o seguinte, de forma legal, o filho que quisesse entregar toda o seu dinheiro, os seus bens, ele poderia fazê-lo entregando ao templo, mas ele entrava em comum acordo com o sacerdote, olha só a tramóia, entrava em comum acordo com o sacerdote, onde o sacerdote permitia a esse filho usufruir dos seus bens, mas como era Corban, ele não podia desviar esses recursos para nenhum outro fim. Ou seja, se os pais estivessem passando necessidades, ele não poderia tirar desse dinheiro para poder ajudar os pais, porque era Corban, era consagrado ao templo. No entanto, ele, a pessoa, podia usufruir dos bens. Depois que morresse, o templo tomaria conta. Olha só que absurdo, isso não está na lei. Deus não deu essa lei, mas os escribas e os fariseus fizeram essa lei, criaram essa regra. Então, eu fico imaginando quantas das regrinhas nós também criamos, né? Por conta própria, fora da palavra, onde Deus fala uma coisa e nós, mas não é bem assim, esse não é bem assim, isso é perigoso demais, irmãos, porque costumamos fazer isso sempre. Não é bem assim. Então, precisamos tomar cuidado com isso. E aqui, no texto em Mateus 9,13, diz assim, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É a única coisa que interessa para Jesus. E tem muita gente que age pela justiça própria, né? Faz coisas achando que aquilo é o suficiente, é aquilo que vai, digamos assim, garantir, né, uma segurança para ele de salvação, quando a Bíblia em nenhum momento fala disso. Os méritos sempre são e serão de Cristo, sempre dele, de mais ninguém. Então, queridos, precisamos atentar para o que a palavra diz. O que nós estamos fazendo com esses estudos é voltarmos para o trilho, porque esse mundo está cheio de coisa, de novidade. Toda hora aparece uma aí fora. Toda hora aparece um elemento dizendo, não, mas não é preciso isso, não. Olha, faça esse voto assim, ou seja, assado, né? Mas desviando do que a palavra de Deus nos ordena fazer. E eu aqui estou fazendo o papel, tá, daquele camarada que vai fazer o seguinte, olha só, traz o povo para o trilho, bota o povo no trilho. O trilho é esse aqui. Não é isso que estão falando aí fora, não. Se você não seguir a palavra, você está correndo um risco sério na sua vida espiritual, de se desviar de Jesus de uma vez e de ir para o inferno. Último ponto, queridos, e a gente encerra com ele, é o ponto 5, que nos dá uma advertência, né? É importante entendermos uma coisa. Eu sempre defendi isso e provo isso na própria palavra. Quando você abre a sua Bíblia, não espere que Deus passe a mão na sua cabeça.
Isso não vai acontecer. Ele vai te confrontar. Até mesmo no seu momento onde você está assim, triste, muitas das vezes estamos tristes e achamos que somos o alvo das flechas de Deus, né? Como Jó falava, e aí você acha que você é o pobre coitado, o miserável, e Deus vai olhar para você e vai fazer a mesma coisa que fez com Elias lá na caverna. Ele confrontou Elias ali, quando Elias disse, eu sou o único em todo Israel que te segue. E Deus olha para a cara dele e diz assim, meu amigo, tem mais 7.000 além de você, e não dobraram os seus joelhos a Baal. Você não é único coisa nenhuma. É o tal do cara que entra numa vibe de autocomiseração, né? De dó de si mesmo. Então, quando você abrir sua Bíblia, se prepare, porque você vai ser confrontado, porque nós somos maus. As nossas tendências são ruins. E Deus sabe disso, e Ele não quer que você vá para o inferno. Então, Ele vai falar duro contigo, sim. E eu gosto quando Deus fala duro comigo, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. E Ele precisa ser duro comigo. Ele precisa falar comigo de uma maneira forte, séria, né? Sem negociar. Deus não negocia comigo. Deus diz, ou você faz isso, ou você vai se dar mal. E todas as vezes que eu preferi me obedecer, eu me dei mal. E aí eu ia para Deus chorando e falei assim, mas eu te avisei. Por que você não me obedeceu? Por que você não fez o que eu te mandei fazer? Queridos, a advertência é essa daqui. Ela diz o seguinte, está em João, em 1 João, que diz assim, vou pegar aqui o texto, ele não botou o texto aqui, mas é em 1 João isso aqui. Deixa eu ver. 1 João, capítulo 1, do verso 8, depois 2:6, né? O texto diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, desculpe que eu não estou conseguindo ler direito aqui. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda, preste atenção nisso aqui, queridos, é Cristo falando, tá? Olha o que Jesus está dizendo aqui. E nisto, falando através de João, e nisto sabemos que se o conhecemos, e se guardamos os seus mandamentos. Como? Deixa eu ler aqui de cima primeiro. Ele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco, tá? O resultado, as nossas obras, elas têm de corroborar a nossa fé. Aquilo que nós praticamos e fazemos em decorrência do nosso arrependimento é que vai dizer se o nosso arrependimento é verdadeiro ou não. Entendem, irmãos? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E é. Deixa eu mexer aqui, que o negócio aqui saiu do lugar. E é mentiroso, porque está falando algo que não é verdadeiro. Ele está dizendo se eu sou transformado, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu sigo os seus mandamentos, mas as suas práticas não coadunam com o que a palavra diz. Você pega a Bíblia e bota do lado do sujeito e não bate uma coisa com a outra. Então, o que ele está falando é mentira. Isso não é julgamento, não é você fazer o juízo errado. Não, é a Bíblia que diz. Eu tenho a Bíblia aqui,
e tem o comportamento do cara do outro lado. E as duas coisas não batem. É isso que João está dizendo aqui. E ele diz mais. Ele não tem a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ponto final. Simples assim. Simples assim. Como é que eu sei que eu estou em Cristo? A partir do momento que eu vejo os resultados, tá? Daquilo que eu creio. Se eu falo que eu creio em Jesus, que eu ando segundo a palavra dele, as minhas obras, as minhas atitudes, as minhas ações, todas elas vão bater com o que a palavra diz. Eu vou obedecer tudo que Jesus diz, mesmo contrariando a minha vontade. Gente, isso vai acontecer em 100% das vezes. Não é em 50%, não é meio a meio. Seguir Jesus é contrariar a si mesmo. Seguir Jesus é não fazer o que eu quero fazer. É eu querer ir para a praia no dia de domingo, pegar um sol, mas eu vou para a igreja para ficar em comunhão com os santos, porque na palavra de Deus diz que não é bom que você se afaste da congregação. Então, se a palavra de Deus diz que eu não devo fazer isso, então o sol pode estar lindo e maravilhoso, a água de coco me esperando, mas eu vou para a igreja. Eu não vou para a praia. Eu não assumo nenhum compromisso na hora do culto. Não tem filho, não tem tio, não tem parente, não tem nada. Na hora do culto, é a hora do culto. Na hora da minha hora silenciosa com Deus, é sagrado, ninguém tasca. Esse momento é meu e Deus. Nada é mais importante do que isso, do que a leitura diária da Bíblia, do que a minha oração, falando com o Pai. Entendem, irmãos? É isso que eu estou falando. É isso que a Bíblia diz. Então, se eu não estou fazendo essas coisas, eu estou fora da palavra de Deus. E segundo o que eu acabei de ler aqui, estou desagradando a Deus. Eu estou sendo contrário a ele. É simples, irmãos, de entenderem. Não tem. Não, que isso? Não precisa ser assim. Não, Deus não quer sacrifício. Gente, eu já cansei de ouvir isso, isso me enoja, me dá ânsia de vômito. Me dá ânsia de vômito. Não é o que Deus não quer sacrifício. Deus quer que você cumpra a palavra dele. É só isso que ele quer. Botem uma coisa na cabeça, como eu botei na minha. Em 100% das vezes, se eu quero seguir Jesus, eu vou contrariar a mim mesmo. Eu vou contrariar a mim mesmo. Porque eu vou querer fazer uma coisa e Deus está me mandando fazer outra. Essa é a advertência que João está dando para nós aqui. Não adianta chegar e dizer assim, não, mas eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, mas as suas obras, os seus atos, não coadunam com a palavra. Então tem alguma coisa errada, meu irmão. Queria deixar essa palavra com vocês. A gente para por aqui. Na próxima segunda-feira, a gente vai ver do ponto 6 e ponto 7. Ponto 6 e ponto 7. São os dois últimos pontos dessa parte de arrependimento. Mas o que foi falado aqui hoje, queridos, é como tudo que já foi falado até aqui. Vida cristã não é brincadeira. A gente não brinca de ser cristão, nós não brincamos de ir à igreja. Tem muita gente enganada por aí, queridos, infelizmente. E é por isso que Jesus vai falar naquele dia, mas, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Só que nesse dia não tem mais volta, irmãos. Nesse dia não tem mais volta. Ou a gente muda agora, enquanto ainda temos tempo, ou é a eternidade toda longe de Deus, queridos. Tenta imaginar algo assim. Um lugar sem esperança, um lugar escuro,
um lugar onde você não tem horizonte, um lugar onde você não tem um dia que vai ser, mas vai passar, vai ter um dia que vai ser melhor. Não. Todos os dias serão ruins. Não vai haver paz. Só tristeza. A Bíblia fala de choro e ranger de dentes. É o que está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando isso, não. Então é para a gente pensar. Hoje não vamos ter perguntas, queridos, infelizmente. Vamos deixar para a próxima segunda. Mas eu queria que vocês entendessem algo que eu estou entendido de uns tempos para cá, tá? Eu não tinha esse entendimento antes, não. E nós estamos perto desse dia, mais perto do que nós imaginamos. E se alguém ainda tem dúvidas, é só ir para o jornal, meus queridos. Comecem a ver, em vez de ver novela, ver o Datena, comecem a pesquisar sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo. Tudo está se transformando, tudo está mudando. Estamos chegando no finalzinho já, e Jesus está muito perto. Então não espera o Senhor chegar e te pegar fora dele, porque depois não adianta chorar. Não adianta fazer como as outras 5 virgens que ficaram de fora. A porta foi fechada. A esperança é agora. Vamos orar? Querido Pai, querido Senhor, pedimos e clamamos por Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus, a começar de mim. Dias estão complicadíssimos, difíceis demais, Senhor. Pai, somos fracos, temos tendências ruins, mas pedimos a Tua graça sobre nossas vidas e a Tua santa e maravilhosa misericórdia. Deus, por favor, nos ajude. Se o Senhor não nos ajudar, não vamos conseguir. Pai, só vamos conseguir perseverar nesta caminhada se o Senhor for conosco e se Tua mão estiver nos acompanhando. Deus, não permita que nós nos esqueçamos dos Teus ensinamentos. Esses dias, ó Pai, temos batido forte em cima disso, porque sabemos que isso aqui é o que garante para nós a salvação, a obediência ao que o Senhor está falando aqui. Portanto, nos ajude, Pai, para que possamos Te obedecer em todas as coisas, e que quando o Senhor voltar, Senhor, o Senhor possa nos encontrar em Ti, em Ti. Ajuda-nos neste propósito. Toma conta dos meus irmãos, meus queridos, meus filhos, ó Pai. Toma conta deles. São meus filhos na fé. Oro por eles, ó Pai. Me preocupo com eles, o Senhor sabe disso. Toma conta de cada um. Guarda-os em Ti, ó Deus. É o que eu te peço, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Segunda-feira nos vemos. Amém, queridos? Amém. Agora tem uma reunião. Vou entrar na reunião dos pastores agora. Irmãos. Beijo para todos. Mano Marcinho, muito feliz de te ver, viu? Aqui conosco. Eu também, meu irmão. Segunda-feira, hein, irmão Márcio? Segunda-feira, hein? Segunda-feira eu te vejo aqui. Fica com Jesus. Paz. Tá bom, tá bom.